Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. E queremos orar. Pai querido, muito obrigado pelo dom precioso da vida, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é como ficar mais rico. É como ficar mais rico. Todo mundo quer ficar rico, né? Eu também quero ficar. Acontece que a gente corre atrás do dinheiro e ele corre da gente. Não é? Então vamos lá. Qual que é o melhor trabalho? Todos os trabalhos são mais importantes. Desde o mais simples até o mais alto. Mas existe um trabalho que é mais importante. E isso está lá no livro de Mateus 28, 19. E vamos ler essa passagem que eu acabei de anunciar aqui. Mateus 28, 19. Enquanto isso, vamos conversando, né? Enquanto eu procuro aqui, vamos conversando um pouco. Qual que é o melhor trabalho, ou o maior trabalho? Está lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o maior trabalho. É conquistar pessoas para Cristo. É pregar o Evangelho a toda criatura. Como diz Marcos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, esse é o melhor trabalho. Não quer dizer que ser pintor não é um trabalho bom. Não quer dizer que ser um bancário não é um trabalho bom. É claro que é. E dele precisamos para manter. Mas o maior trabalho de todos é fazer discípulos e pregar o Evangelho. O que os apóstolos fizeram, então? Eles deixaram, né? Tudo. Está lá em Lucas, capítulo 5, verso 11. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, verso 11. O que os apóstolos fizeram? Vamos ver? E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram a Cristo. Eles eram pescadores, dependiam disso para viver. E quando Cristo os chamou, largaram tudo e seguiram a Cristo. De que viveram? Se deixaram tudo a Cristo, do que eles viveram? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. 1 Coríntios 9, 14. Coríntios, capítulo 9, verso 14. Então veremos. Assim ordenou também aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, já que eles largaram o seu trabalho, não é? Secular, agora estando pregando o Evangelho, fazia a justiça que eles vivessem do Evangelho. Porque digno é o trabalhador do seu salário. De quem é tudo o que temos? De acordo com Ageu, capítulo 2, verso 8, diz o seguinte: toda a prata e todo o ouro é meu, diz o Senhor. 2,8. Então Deus é o dono de tudo. Né? Se Ele é dono de tudo, que parte de tudo que é dele, Ele reservou. Né? Está lá em Levíticos 27, 30. Então tudo é dele, né? A ouro, a prata, os animais, tudo é dele. Mas de tudo que é dele, que parte que ele reservou, né? Para si, para ele mesmo. Levítico
Levítico 27, 30. Que parte? Tudo já é dele. Que parte ele reservou para si? Vamos ver então na Bíblia? Enquanto você procura aí e eu aqui, a gente vai seguindo. 27, de 1 a 30. O vosso servo vai conferir. Correto? Isso mesmo. 27, 30. Também que todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, quanto os frutos das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. Todas as dízimas da terra são do Senhor. Tudo já é dele. Então, o que ele reservou para ele? 10% de toda a nossa renda, correto? E para que servem os dízimos, né? Se nós já lemos uma passagem lá atrás, não é? Que tudo que digno é quem trabalha do seu salário. Para que servem os dízimos? Para manter aquelas pessoas, não é? Que vivem do Evangelho. É para isso que servem, não é? Para isso que serve. Os dízimos, como no passado, como hoje, servem para a manutenção daqueles que trabalham na obra de Deus diuturnamente, porque eles não têm outro trabalho. Se não tem outro trabalho, não é? E é assim por diante. Tem que viver daquilo que eles fazem. Então, por que é do Senhor o dízimo? Por quê? Para que é o dízimo? Eu já disse aqui, né? É para a manutenção da obra de Deus, a pregação do Evangelho, tanto no passado como nos dias de hoje. Isso está lá no livro de Números, capítulo 18, verso 21. Você pode ler aí na sua Bíblia. Correto? Aprovou Deus o dízimo? É claro que sim. Ele disse aos fariseus: vocês dão o dízimo até da sementinha do coentro, do cominho, e esquece do principal, a justiça e a misericórdia e a fé. Então Jesus aprovou o dízimo. Ele aprovou. Vocês devolvem o dízimo, está correto, né? Isso está lá no livro de Mateus 23, 23. Né? E o que fez Abraão? Está no capítulo 7, verso de 1 a 2. O que Abraão fez? Houve ali uma disputa entre alguns reis e os outros reis. Houve uma luta. E quem sai vencedor nessa luta, ele traz tudo o que era do outro que perdeu. E Abraão, diz lá no capítulo 7, de 1 a 2, Hebreus, capítulo 7, de 1 a 2, você pode ler na sua Bíblia, eu aqui estou dando uma passada. Então, ele pegou todos os depósitos, os despósitos, aquilo que sobrou, ele trouxe. E o que Abraão fez? Ele pegou de tudo aquilo que ele trouxe, entregou o dízimo a Melquisedeque. Então Abraão fez isso. Né? E quem era Melquisedeque? Era um sacerdote. Naquele tempo não havia templo. E o que ele fez com aquele dinheiro? Eu não sei. A Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Mas foi assim que ele procedeu. Correto? Como ficar mais rico? Malaquias 3,10. Diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Não quer dizer que Deus é um negociante. Também não quer dizer que a igreja é um balcão de negócio. Se você é fiel a Deus, Deus vai te abençoar. Agora,
não podemos fazer disso uma barganha. Não é? Uma barganha. E no verso 12, ele diz, Malaquias capítulo 3, estamos lendo Malaquias 3, desde o verso anterior como agora. Então Malaquias 3:2 fala assim, olha, quando vocês devolverem o dízimo e as ofertas, as nações ao redor saberão que vocês são bem-aventurados, são felizes. E o que é reter o dízimo? De acordo com Malaquias, capítulo 3, verso 8, diz assim, olha, roubará o homem a Deus? Vocês me perguntam. E eu disse, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, quando nós deixamos de devolver o dízimo e as ofertas, nós estamos roubando a Deus. Simplesmente assim. E Paulo fala que nem os bêbados, nem os fornicários, está lá em Coríntios, que não peguei esse verso. Nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Então, se eu estou roubando, do ponto de vista material, eu serei recolhido para pagar o preço daquilo que eu cometi, desse ilícito. Então, se nós não levar à casa do tesouro os dízimos e ofertas, nós estaremos roubando. E nós perguntamos, em que estamos roubando? E o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Está lá em Malaquias 3, 8 e 9. Agora, o que ocorre com os justos? O que ocorre com os justos? Se você devolve o dízimo, assim como outras ordenanças de Deus, você é justo. Não a justiça própria, mas a justiça comunicada. Então, Davi, no Salmo 37 e 25, ele diz, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem os seus filhos a mendigar o pão. Acontece que muitas pessoas serão abastadas, mas nem todas. Tem gente que são humildes, que ganham pouco, mas ele é justo. E Deus não vai desamparar. Pode ser que ele não tenha um carro, mas tenha uma bicicleta. Pode ser que ele não coma aí Pode ser que... Como é que a carne é melhor mesmo? Não é alcatra, não. Filé mignon. Pode ser que ele não coma filé mignon, mas ele come um ovinho frito com uma farinha de mandioca, ou então uma farofinha. Não está passando fome. Ele pode não ter uma vida de abastança para escolher aquilo que ele quer, mas ele vai ter o pão de cada dia. Então, meus queridos, devolver o dízimo e a oferta não é sinônimo de pobreza. Como eu já disse, aqui, nesse estudo, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos a mendigar o pão. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse momento, por essa hora, que estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.